Vasco consegue liberação para jogar no Maracanã contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos falar sobre isso, vamos trazer um trecho da decisão do desembargador. Vamos falar também sobre Payet. Olha, data e hora de apresentação do jogador e também local. Vamos falar também sobre o treino do Vasco hoje em São Januário. Olha, já temos alguns resquícios aí de quem pode ser titular e de quem não pode. Vamos trazer informações sobre a moção de repúdio da Câmara de Vereadores para a interdição de São Januário e também a importante entrevista de Lúcio Barbosa hoje no ESPN. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Ah, tem Carabarral saindo, hein? Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado pela sua audiência. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso canal que está crescendo graças a vocês e eu fico muito grato toda vez que eu recebo pessoas diferentes aqui no nosso canal. Fico muito feliz da gente estar conseguindo chegar a mais vascaínos. E olha, hoje foi um dia de fortes emoções, vamos dizer assim, porque teve toda aquela lambança envolvendo a situação do Vasco, né? Do São Januário não está liberado. Hoje tivemos espaço na mídia sobre essa situação. Inclusive, Lúcio Barbosa esteve hoje no ESPN. Osório esteve hoje no Sport TV. Alguns locais, né, algumas mídias colocaram o Vasco em assunto. Inclusive, daqui a pouco terá, enquanto eu estou gravando, daqui a pouco terá uma matéria na Globo também. Você está vendo aí na tela o Lúcio Barbosa, que tem uma entrevista ao Cícero. O Lúcio falou aí, entre outras coisas, né, que o STJD não permite o jogo São Januário com o público, né? Mas na verdade é o TJ, não é o STJD. E o Vasco estava até aquele momento que o Lúcio estava dando essa entrevista sem poder jogar no Maracanã. O Lúcio inclusive falou que o Vasco vai sim brigar pela concessão do Maracanã. Falou sobre Payet ser apresentado no Maracanã se tivesse a liberação, mas como eu falei, até o momento que ele estava dando essa entrevista ainda não tinha tido a decisão. E também sobre a biometria em São Januário, que é o Vasco quer colocar isso, mas não é uma coisa simples para ser implantada. Alguns estádios já tem, como o Ailé Pinheiro e o Allianz Parque, mas o Vasco ainda quer implantar em São Januário. Mas, logo após essa entrevista do Lúcio, que seria o nosso assunto principal, veio a decisão do Maracanã. Aí a gente tem que falar sobre isso, né, cara? O desembargador Najib Filho falou sobre a liberação do Maracanã. Ele derrubou a liminar e entre um dos seus posts ele falou o seguinte: o Maracanã é muito mais que uma propriedade pública, no caso, cedida temporariamente a dois grandes clubes do futebol. É imóvel de uma propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros, aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como Wembley, Centenário e outros estádios. Nessa decisão, o Najib liberou a São Januário, não aceitou o recurso que o Flamengo colocou, e o Vasco deve jogar. Inclusive o Vasco divulgou agora há pouco que a venda de ingressos será informada em instantes, né, nas próximas horas. O Vasco está se organizando para isso. E o jogo acontecerá às 11 da manhã deste domingo. Então teremos Payet sendo apresentado em São Januário, no Maracanã para todos o público. Agora, só falta São Januário. Hoje teve uma repercussão gigante na mídia. André Rizek falou sobre isso no Seleção Sport TV. Teve fala também do Lucas Pedrosa no SBT. A própria ESPN debateu isso. Entre outros públicos, né, que falaram, entre outros programas que trouxeram essa informação. E a gente vai continuar lutando, cara, porque é arbitrário. Em momento algum eles falaram: olha, façam isso para o Vasco mudar. E como falou o Rizek, né, no Seleção. Não sou muito fã do Rizek, mas hoje ele deu aula sobre isso do Seleção. Falou: olha, isso não pode continuar. E o Osório foi até o Sport TV para falar sobre isso. Mas enfim, esperemos que São Januário seja liberado dentro em breve, porque é uma decisão arbitrária e ridícula, esdrúxula. Enfim, falando de futebol, antes de trazer as informações do Vasco e do Payet,
tem jogador que pode deixar o Vasco. Você tá vendo aí na tela. O Gabriel Carabarral, como tá trazendo a informação aí do César Luiz Merlo. Gabriel Carabarral, hoje em Vasco da Gama, apunta a ser refuerzo del Puebla. El mediocampista argentino reforzaria ao Puebla em La Liga Mexicana. O Puebla tem muito interesse na contratação de Gabriel Carabarral, que perdeu espaço no Vasco. Nunca teve, na verdade. E está em negociações avançadas. Isso tem que ser conversado com o Santos também. O Vasco não vai se opor de liberar o jogador para que ele possa ser reforço do Puebla para a Liga Mexicana. Aí ele faria companhia a Pedro Raul na Liga, né? Porque o Pedro Raul está no Toluca, ele iria para o Puebla. Enfim, Carabarral pode deixar o Vasco nos próximos dias. E antes que venha um bonito aqui, né? Porque semana passada eu falei do Capasso, aí veio um falando, a janela de transferência está fechada, tá querendo enganar o torcedor. Aí eu falo, cara, a janela de transferência está fechada para jogador chegar ao Brasil, jogador que tenha contrato. Porque jogador que não tem contrato pode entrar. Agora, se um time argentino quiser contratar um jogador do Vasco, ele vai contratar. Se um time mexicano quiser contratar um jogador do Vasco, vai contratar. Se um time europeu quiser contratar um jogador do Vasco, vai contratar, porque a janela de transferência deles está aberta. Então, galera que gosta de atacar e não gosta de procurar informação, essa é a questão. Eu vou falando isso porque chega a ser chato o tanto de gente que não procura informação e às vezes quer vir atacar os outros sem saber. E não pede nem desculpa, né? Nem desculpa sabe pedir. Mas enfim, o Vasco treinou hoje em São Januário, como você está vendo aí na imagem. Matheus Cocão sendo marcado por Marlon Gomes e Ramon Dias fez testes. O Eric Marcos foi testado na vaga do Orelhano, que está fora da partida. Foi um dos testes aí que foi feito pelo Ramon Dias hoje no treinamento em São Januário. Treinamento esse que teve o primeiro contato do Payet com o grupo, né? Payet esteve também lá. E já falando sobre Payet, sobre a questão do Payet, sobre esse jogador que estava em São Januário, o Vasco deve apresentar Payet nessa sexta-feira, às 11 da manhã, no Salão Nobre dos Beneméritos. Isso porque é um jogador internacional, cara. Então o Vasco não tinha como apresentar ele no CT, porque não ia dar a sala do CT para isso. Então ele será apresentado aí no Salão Nobre dos Beneméritos, às 11 da manhã, nessa sexta-feira. Teremos a apresentação de Payet. Logo após a gente vai fazer uma repercussão aqui juntamente com vocês. E aí já deixa a pergunta, né? Querem ao vivo? Querem um vídeo? Já deixa essa opinião de vocês, essa pergunta aí para vocês. Que Payet será apresentado nessa sexta-feira, às 11 da manhã. Hoje, também houve no Rio de Janeiro essa moção de repúdio na Câmara dos Vereadores do Rio. Isso foi feito aí por alguns parlamentares que também estão se mobilizando pela liberação de São Januário. Enfim, acho que está dando jeito aquilo que a gente pediu, né? Mas 26 vereadores fizeram essa moção de repúdio aí contra a arbitrariedade, né? Manutenção do fechamento de São Januário. Então, esse foi um pedido aí feito pelo Pedro Duarte e outros 26 vereadores assinaram essa moção de repúdio. Outra situação é que parlamentares, como eu falei, estão se mobilizando pela liberação de São Januário. Os deputados vascaínos Marta Rocha, Dani Monteiro e Alan Lopes solicitaram à Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa da Alerj uma audiência pública para discutir a situação do clube que desde junho está proibido de jogar com a presença de sua torcida em São Januário. São 2 meses, né? 2 meses sem o Vasco poder jogar em São Januário. E eles disseram aí, segundo a Marta Rocha, que quer entender as causas que impedem o livre exercício das práticas esportivas do Vasco no seu estádio. O clube foi punido por 4 jogos sem torcida pela STJD em razão do tumulto do jogo contra o Goiás, mas a punição já foi cumprida. Serão convidados para a audiência representantes do Vasco, do Ministério Público, da Associação de Moradores da Barreira do Vasco e do Tribunal de Justiça Desportiva na Câmara do Rio. Nesta quinta-feira também só deu o Vasco da Gama, como a gente falou. Paulo Pinheiro, Luciana Bolux e Pedro Duarte condenaram a decisão que mantém o estádio de São Januário interditado por causa da proximidade com a favela da Barreira do Vasco. Então é isso, gente. Esperamos muito que tudo isso mude. Esperamos muito que esse time do Vasco
consiga também a remontada, porque é contra tudo e contra todos, cara. Eu nunca vi algo tão surreal, nunca imaginei que em 2023 eu ia estar vivendo um boicote ao Vasco. Mas estamos vivendo. Mas a gente vai passar disso aí, cara, porque nós somos gigantes. E eu convido a todos a nos juntar nessa luta. Ninguém vai calar a gente, não. Ninguém vai conseguir. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu.